com dinheiro de igreja para poder a primeira calar esse linguarudo. Aí ele faz uma outra aberração teológica. O dinheiro da igreja é para ser dividido entre os membros. Você tá de brincadeira. Onde é que está isso na Bíblia? Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo e mais uma vez desconstruindo falácias acerca da prática do dízimo. Viu aí a fala do Malafaia? Chamando a questão de dividir o dinheiro do dízimo com os membros da igreja como uma aberração teológica. É assim, então, olha, tocar na menina de ouro das denominações, que é a prática do dízimo, você corre o risco de ser crucificado, enterrado de cabeça para baixo para não acumular espaço. É impressionante. Eu fui marcado em duas postagens aqui no Instagram, irmãos. Duas pessoas, presidentes de Assembleias de Deus, tá entendendo? Cuja a mensagem centralizada na prática do dízimo não envolve a membresia, não envolve, irmão. E eu já falei aqui que a prática do dízimo, o dízimo que desce para as denominações, você nunca vai ser alcançado por essa prática. O dízimo que você devolve nunca vai voltar para você no dia da sua necessidade. Porque a finalidade do dízimo, a finalidade última dele, é só para impostos prediais e salários pastorais, viu? Filho, querendo ou não, é esse o último resultado da prática do dízimo. Eu vou provar isso aqui no vídeo de hoje. Gostaria de toda a sua atenção, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Este voto de confiança é o trabalho do Pedrosa, ok? Muito bem, eu tenho dois vídeos aqui, é o do Silas Malafaia e o do pastor Orisvaldo Nunes, todos dois presidentes de convenção, ok? O vídeo do Silas está no Instagram dele, eu fui marcado lá. E só para orientar você, se você quiser ver ele na íntegra, é este vídeo aqui, ó. Certo? Silas Malafaia responde a um pastor petista. Tá aqui, ok? Só para sintonizar você no tempo e no espaço. Fui marcado neste Instagram aqui, tá entendendo? É onde está a fala do pastor Orisvaldo Nunes. E a mensagem completa está, tá entendendo? Lá no Instagram da Assembleia de Deus, lá de Alagoas. Tá aqui, ó. Certo? Culto de doutrina. Então tá lá. Ok? É a mensagem completa para você ver. E ele começa a falar essa frase nesse time aqui, ó. Uma hora. Pronto. Chega já na metade do vídeo aqui, ó. Daqui em diante é que ele começa a falar a fala que a gente vai analisar daqui a pouco, ok? Mas vamos primeiro para a fala do Silas Malafaia. Eu gostaria de analisar com você a fala dele. E daqui a gente traçar um norte sobre essa questão. Vamos lá. Não é com dinheiro de igreja para poder a primeira calar esse linguarudo. Aí ele faz uma outra aberração teológica. O dinheiro da igreja é para ser dividido entre os membros. Você tá de brincadeira. Onde é que está isso na Bíblia? Oxente, está na Bíblia. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, certo? No capítulo de número 2, quando a igreja dividiu ali os seus recursos, ok? E Paulo, escrevendo aos Coríntios, também fala sobre isso, Silas. Que doutrina é essa? Você está fazendo uma confusão. Os cristãos da igreja primitiva resolveram voluntariamente doar propriedades, riquezas com aqueles que não tinham. Uma decisão pessoal do cristianismo. Obras são pessoais. Não, pessoal, vê a confusão. Ele está falando algo, mas sem citar o texto. Se ele estiver se referindo a Atos 2 ou Atos 4, tanto Atos 2 quanto Atos 4, os primeiros cristãos, tá certo? Eles traziam seus recursos e depositavam aos pés dos apóstolos para que fossem usados na necessidade dos próprios cristãos. Tá entendendo? Então,
aquilo que chegava ali não era a prática do dízimo. Até porque eu defendo uma linha teológica que afirma categoricamente, com base bíblica, que a prática do dízimo não passa por Novo Testamento. Então, o porquê de Silas estar insistindo nesta tecla, trazendo esta argumentação, que na minha interpretação é falaciosa, é porque ele defende a prática do dízimo na nova aliança. Quando não existe. Aí é onde eu devolvo a pergunta que ele está falando, né? Onde é que está essa doutrina na Bíblia? Aí eu digo, oxe, onde é que os apóstolos falaram de dízimo, Silas? Não é? Onde é que os apóstolos falaram de dízimo? O dinheiro da igreja, biblicamente falando, é para manutenção da casa do Senhor e expansão do reino de Deus na terra. Dinheiro da igreja, tá vendo aí? Aí quem não entende das escrituras, come uma fala dessa. Isso é uma falácia, não existe isso aí na Bíblia. O recurso que entra é sempre visando a manutenção do reino, concordo, mas também visando a necessidade do próximo. E a gente vê isso em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e 9. Paulo ele estabelece ali um novo modelo de contribuição, seguindo alguns princípios. Para quê, Pedrosa? Para a assistência social da igreja. Está entendendo? Não tem doutrina na Bíblia de que o dinheiro da igreja é para distribuir para os membros. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração, e ele chama isso aí de aberração teológica. Ou seja, o dízimo, a interpretação do Silas, ele não deve ser empregado entre os membros, porque ele tem outra finalidade, e a finalidade última é a manutenção do templo e pagamentos prediais, impostos prediais e salários pastorais. É essa a argumentação, e a finalidade última do dízimo foi sempre essa, filho. Tá entendendo? E outra fala aqui, é a fala do pastor Orisvaldo. Veja a fala do pastor Orisvaldo. Vamos lá, presta atenção. Os oficiais da igreja vão recolher os santos dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa de Deus. Eu tenho ouvido algumas pessoas ignorantes dizerem que lá no céu Deus não precisa de ofertas de dízimos, e eu quero concordar com elas em parte. Lá no Bom, aí se cria uma narrativa. Gente, se cria uma narrativa. Se teve gente que disse isso, se criou uma narrativa para tentar justificar tal prática. É a narrativa, a argumentação falaciosa para se justificar a prática do dízimo. Céu, Deus não precisa de dízimo. O céu não se precisa, mas aqui na terra precisa. Tá? Tem que inventar uma argumentação falaciosa para empurrar de goela abaixo a prática do dízimo. Agora você vai ver a finalidade última para o dízimo que desce para a igreja. Presta atenção aí. Presta atenção. No céu, Deus não precisa. Sim. Lá no céu é tudo perfeito. Lá no céu não tem BRK. Lá no céu não tem equatorial. Lá no céu não tem ar-condicionado. Ué? Lá no céu não tem limpeza, não tem banheiro, não tem higienização, não precisa de zeladoria, não precisa de veículo, não precisa de peças de carro, não precisa de peças de manutenção de quê, meus irmãos? De som. Só essa semana aqui nós vamos gastar, não sei se 13 ou 14 mil reais para trocar umas pequenas peças nesse som. Glória a Deus. Não sei. Tá vendo? Não falou até agora da questão social. Não falou da questão social, não fala, né? Mas manutenção. E outra, ele vai falar, só vai se esquecer da questão dos salários pastorais, porque boa parte do dízimo serve para isso, para pagar salário de pastor. É isso? Vamos lá. Mais ou menos isso, umas placas que estão faltando, que foram queimadas, é média de 14 mil reais e um conserto ali. Lá no céu não tem nada disso. Lá no céu não se precisa pagar salário pastoral. Olha, lá no céu não tem funcionários. Lá no céu não tem funcionários. A igreja tem muitos funcionários para ser mantida funcionando. Então lá no céu Deus não necessita de dízimo, Deus não necessita de oferta, mas na terra a sua obra necessita.
Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus Cristo? E os necessitados da igreja não entram nessa lista. É isso que eu venho batendo de frente. Ó, irmão, o dinheiro do dízimo é para fazer muita coisa, só não aparece a questão dos necessitados, porque tem necessitados na igreja. Só não aparece nessa lista de muitas coisas que tem que pagar, tem que comprar, tem que trocar, só não aparece a questão da cesta básica para o necessitado, né? Ajudar o necessitado na sua necessidade. Não aparece, irmão. E nós somos conscientes, nós não precisamos de coação, nós não precisamos de subterfúgio, nós não precisamos de meias palavras. Nós entregamos dízimos e ofertas por causa da consciência. Nós estamos desfrutando de tudo isso e nós somos devedores de contribuir com esta santa obra de Deus. Amém? Lá no céu não se compra terreno, lá no céu não se constrói, lá no céu não se mantém, não se pinta, lá no céu não se conserta hidráulica, lá no céu não se conserta elétrica, lá no céu não tem nada disso. Mas aqui na terra existe tudo isso e muito mais. Os oficiais. Tá vendo? Não aparece a figura do necessitado neste balaio de gato. Não aparece. O balaio de gato sempre tem pagamento de salários de pastores, pagamento da diretoria, pagamentos prediais, não é isso? Impostos prediais, aluguéis de templo, salários de funcionários, principalmente do templo central, não é? Mas não aparece a questão do necessitado. Paulo, eu já falei isso a vez, irmão, eu tenho uma série de vídeos, eu vou deixar o link aqui, falando sobre a prática do dízimo. Eu tenho uma série de vídeos. Eu tenho uma série de vídeos confrontando várias pessoas. Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros tantos aí, tá certo? Que defendem a prática do dízimo. Agora, quando estou confrontando pelas escrituras a argumentação dessas pessoas, eu descobri 3 formas que essas pessoas possuem para empurrar de goela abaixo a prática do dízimo. A primeira forma é a argumentação falaciosa. Parece verdade, mas é falácia. A argumentação falaciosa, eles torcem textos. Está vendo? Pega texto do Velho Testamento, quando o dízimo era usado na manutenção do templo. Está lá em Malaquias. Então, pega-se situações de Malaquias para trazer para a igreja, coisa que nem Jesus Cristo falou de Malaquias. Nenhum apóstolo fala de Malaquias. Aliás, nenhum apóstolo fala de dízimo. Não fala de dízimo como prática para a igreja, de forma normativa e coisas dessa natureza. Não fala. Então tem a argumentação falaciosa. Quando a argumentação falaciosa falha, eles partem para o terrorismo psicológico. Aprenda isso, viu? Número 2, terrorismo psicológico. Ou seja, eles vão tentar usar as escrituras como lavagem cerebral na sua mente, dizendo que se você não der o dízimo, você está em falta, você está em pecado, você vai para o inferno e coisas dessa natureza. E a terceira, Pedrosa, a terceira é apelar para o sobrenatural. Vamos recapitular aqui qual é a primeira? Argumentação falaciosa. Qual é a segunda? Terrorismo psicológico. Qual é a terceira argumentação? Apelar para o sobrenatural. Só eles estão vendo, irmão. Pode ver na série de vídeos aí. Tem algumas pessoas que eu confronto nessa série de vídeos que apelaram para o sobrenatural. Gente, eu estou vendo aqui o migrador, o cortador, o ceifador, ceifando tua renda, ceifando tuas finanças, aquela coisa toda. Só eles veem, irmão. E eles fazem malabarismos sobrenaturais para empurrar a prática do dízimo. É impressionante. Em muitas dessas situações, o necessitado está fora de cogitação. Bom? Eu mostro também que Paulo, ele implementa, cria, estabelece um novo modelo para assistir os necessitados da igreja.
Diferente da prática do dízimo, Paulo estabelece um sistema de contribuições seguindo 3 princípios, que está aí na série de vídeos. Pode ver, irmão, está na série de vídeos, eu falo sempre. Primeiro princípio, o princípio da voluntariedade. É tudo voluntário, tem nada obrigatório e nada forçado, é voluntário. E o princípio da voluntariedade segue também pelo princípio da proporcionalidade, é um ligado com o outro. Primeiro princípio, voluntariedade. Segundo princípio, proporcionalidade, é proporcional à sua renda, certo? Ou muito ou pouco é proporcional. E esses 2 princípios estão atrelados ao terceiro princípio, que é o princípio da generosidade. Pode ver aí, onde é que está isso, Pintora? Leia 1 Coríntios 16 e depois passe para 2 Coríntios 8 e 9. Leia todos os 2 capítulos. Você vai aprender ali um novo sistema de modelo de contribuição para atender os necessitados. E este modelo funciona. Neste modelo, o social da igreja trabalha. A manutenção da igreja trabalha. E os necessitados são assistidos neste modelo. Está entendendo? É. Mas hoje o que a gente vê é muita gente praticando o dízimo. Na hora da necessidade, não são assistidos. Não são assistidos. Tá entendendo? Eu sou forçado, aqui eu não ia fazer isso não, mas eu sou forçado a mostrar este vídeo aqui, ó. Ó, presta atenção, irmão, eu sou forçado a mostrar este vídeo aqui só para encerrar. Isso a gente falou um dia desse aqui, eu vou mostrar este vídeo só para você ter ideia do que eu tô falando. Mostra aí, Pedrosa, mostra aí. Opa aí, ó. Mas é muito revoltante, Thalita. Quanto tempo eu tô na Assembleia de Deus, sempre eu dei o meu dízimo. Aí agora eu não estou dando meu dízimo devido à situação que a gente está enfrentando. Vou lá conversar com a pessoa de frente, que pode estar me ajudando, nos ajudando. Falei tudo que está acontecendo. Aí ele vem dizer que a igreja está em reforma, que está difícil para todo mundo. Quer dizer que a igreja é mais importante do que a vida dos meus netos, de 2 inocentes. A vida de 2 inocentes, a igreja é mais importante. Mas eu já tinha falado isso pra senhora. Não, isso é revoltante, eu estou muito decepcionada. Se eles quisessem, mãe, se eles quisessem fazer alguma coisa, você sabe, uma oferta, mãe, o que seria uma oferta para esse povo? Com uma oferta eles conseguiam arrecadar. Não era meu dízimo. Mas eu cansei de falar, a senhora falava o quê? Não, não é assim. Estou muito chateada mesmo, porque não deram nem atenção direito para mim. Só falou assim, não dá nem atenção, irmão. Reforma, a situação está difícil para todo mundo, nem para perguntar como que está seu netinho, que dia que vai, assim. o A senhora vai valor. passar mal. Tá vendo? Uma irmã passou boa parte da vida entregando o dízimo na igreja. No dia da necessidade, cadê o dízimo? Ele não volta para você. A finalidade última do dízimo, como eu já falei, é sempre na manutenção do prédio, pagamentos e salários pastorais, impostos prediais, salários de funcionários e coisas dessa natureza. Filho, você vai ouvir um sonoro não, se no dia da sua necessidade quer por desemprego ou quer por enfermidade, no dia da sua necessidade, se você for procurar ajuda, você vai ouvir um sonoro não, que nem essa irmã escutou. Tá entendendo? Ainda vão dizer a você assim, ó, irmão, tá difícil para todo mundo. Mas aí, eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que você acha disso tudo? Você concorda, discorda de mim? Deixe sua opinião aí nos comentários, pois a sua opinião é também relevante para o crescimento desse canal, tá bom? Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.